Louvado seja Deus que nos permitiu nos reunirmos aqui hoje. Louvada seja a presidência dessa instituição que tão carinhosamente nos recebeu. Louvados sejam todos vocês por estarem aqui, nos aconchegando com essa atenção tão carinhosa. Eu venho falar de um tema muito espinhoso sobre a morte, sobre como vencer a dor da morte. E às vezes, só da pessoa olhar este título, Vencendo a Dor da Morte, muitos pensam, essa dor não se vence nunca. Essa dor não se vence nunca. Então, a gente vai desenvolver sobre essa questão a visão que a doutrina espírita nos presenteia sobre este fenômeno tão doloroso. Nós somos espiritualistas. Nós sabemos que a vida continua. Nós sabemos que estamos aqui de passagem. Nós espíritas sabemos um monte de coisa. E eu ouvi de vários espíritas dizendo assim, eu sei tudo isso, mas quando a morte chegou lá em casa, aí é outra coisa. Então, de um modo geral, nós temos uma visão espiritualista da vida, mas quando a morte entra nos nossos lares, arrancando dos nossos braços os entes que nós amamos, aí a gente para rever até que ponto a nossa crença sustenta as nossas atitudes. Porque nós temos uma série de crenças que ficam só a nível teórico. E isto faz parte do nosso processo evolutivo. Então, o primeiro conceito que o Evangelho segundo o Espiritismo nos apresenta é que quando em nossa vida surge uma grande tragédia, surge um grande problema, que nós devemos elevar a nossa visão acima da visão materialista. A visão materialista da morte nos leva a dizer coisas absurdas. Por exemplo, diante de um caixão com um corpo jovem, quantos de nós não diz assim, que pena, ele tinha a vida inteira pela frente. E sabemos que a vida não cessou ali. Então, para vencer a dor da morte, é preciso de entender a vida. Nós não podemos olhar a morte como estamos aqui vivendo e lá no final está o túmulo nos aguardando. Esta é uma visão materialista. A visão espiritualista, a gente olha de cima. Estamos agora dentro de um corpo de carne e vamos deixar esse corpo e vamos continuar vivos. Então, essa visão muda toda a nossa construção de emoções, onde a gente simplesmente se desespera. Como vencer essa dor? Primeira coisa é compreendendo quem somos nós e o que é a vida. E é claro, esta casa de luz, esse posto de luz, oferecem vários cursos. Então vocês já sabem que nós somos seres espirituais. Vocês já sabem que nós não somos seres humanos. Nós não somos seres humanos. Nós estamos humanos. Somos, em essência, seres espirituais. Nós não somos este corpo que é provável que tenha um espírito, uma alma. Não. Nós somos um espírito e que estamos agora dentro deste corpo. E a vida, o que é a vida? A vida não é este período que existimos entre berço e túmulo.
A doutrina espírita vem alargar os limites da vida para muito antes deste berço que nos acolheu e muito além do túmulo que nos aguarda. A vida é uma só. O apóstolo Paulo o disse. Espera aí, a vida é uma só, mas nós não acreditamos na reencarnação? Sim, acreditamos. Deus deu a cada um de nós uma vida. Essa uma vida começou há milênios e vai aturar por toda a eternidade. E nesta única vida, ora eu estou vivo dentro do corpo, ora eu estou vivo fora do corpo. E nesta minha única vida, eu venho e volto em várias existências. É lógico que isso é um preciosismo linguístico, porque podemos falar de vida passada, de vida presente, de vida futura. A própria literatura séria da doutrina fala em vida passada, vida futura, mas nós sabemos que nós temos existências. A vida é uma só. Então, dentro deste conceito de vida, nós estamos cansados de saber que ao deixarmos o corpo físico aqui, a vida continua, que nós somos imortais. E sobre imortalidade, o iluminado Papa João Paulo II, na década de 80, ele disse: sabemos que existe vida após a morte, mas não sabemos como ela é. Eu achei tão lindo um pastor de um rebanho tão respeitável e tão extenso ter coragem de ir a público e confessar uma ignorância teológica. Não sabemos como a vida continua. E a doutrina católica não tinha obrigação mesmo nenhuma de saber, porque se nós espíritas sabemos, é porque nós acreditamos na comunicação dos espíritos com a Terra, e são esses espíritos que vieram nos contar a riqueza da vida que continua sempre estuante e bela em outros mundos, inclusive muito melhores do que o nosso. Então, dentro deste princípio do que seja a vida, Emmanuel vem nos esclarecer que cada existência que a gente vem aqui para a Terra é como se nós estivéssemos nos matriculando numa grande e sagrada escola. Então, estar aqui na Terra é matricular numa escola. O nosso uniforme é o nosso corpo físico. Os nossos professores são aquelas pessoas difíceis que nós encontramos na qualidade de parentes, de colegas de serviço, de vizinhos. Ou até professores que nos amam muito, nos ensinando o que é o amor, portanto, nos amar. Então, a vida aqui é uma escola. As provas são as situações desafiadoras, as situações que a vida nos apresenta a todos os momentos. O currículo é individual. Cada um de nós vai ter uma tônica maior em determinada temática da vida. Para alguns, o currículo maior que essa existência está ensinando e cobrando na prova é, por exemplo, a paciência. Então, a vida te cobra paciência. Para outros, humildade. Para outros, a matéria mais importante é o perdão. Então, o currículo é de cada um, dependendo das experiências que cada um necessita para o seu aprendizado. Para outros, a vida aqui é como se fosse a internação em um hospital. O nosso pijama e o nosso remédio é o corpo físico, onde nós trazemos a alma machucada, a alma estragada, a alma adoentada pelos muitos equívocos do passado.
E precisamos de um corpo físico para deixar esses estragos e a alma recuperar a beleza natural, essencial de quando foi criada. Então, a internação é para, a gente percebe pessoas que foram doentes a vida toda, pessoas que nasceram doentes, pessoas que num determinado estágio da vida surge aí uma doença que estava primeiro na alma. A nossa alma, às vezes, ela está cheia de feridas que causamos nos outros. Porque tudo que a gente fizer ao outro, a gente imprime em si mesmo. Então, precisa desse internamento, dessa internação num corpo físico, e o corpo físico é o remédio, que vai absorver. E um dia, vitoriosamente, todas as mazelas da alma passam para o corpo físico e ele vai para a terra, levando todas aquelas dificuldades. E a alma sai gloriosamente limpada daquelas mazelas que ensujavam, que enfeiavam o corpo espiritual. Para outros mais evoluídos um pouco, a vinda aqui para essa terra é como se fosse estarmos presos numa penitenciária, que nos prende, que nos cerceia a liberdade, que nos limita o corpo físico. O nosso cérebro físico não é capaz de suportar todo o nosso conhecimento. Então, nós ficamos aqui vivendo com um cérebro que limita a capacidade que está no nosso espírito. Já falamos 1000 idiomas, já conhecemos muitas culturas, já desenvolvemos vários talentos da música, da matemática, da pintura. E todos esses pré-requisitos estão obliterados, estão presos, porque o nosso cérebro de agora não facilita. Mergulhados no corpo físico, nós esquecemos quem somos nós. Quando a gente está lá no plano espiritual, a gente faz escolhas e são nos sugeridas algumas programações. Olha, você vai enfrentar uma situação muito difícil, ela é assim e assim, porque você precisa de desenvolver tal e tal e tal capacidade. Então, você vai enfrentar essa situação por causa disso, disso e disso. Você plantou isso, isso e isso, então agora você vai colher. Então, a gente fala, está muito justo. Eu até estou colhendo muito menos do mal que plantei. Porque se Deus não tivesse misericórdia conosco, de fracionar a nossa dívida, se Deus não tivesse a misericórdia de, pela graça, perdoar muito dos nossos equívocos, nós não estaríamos de pé. Então, a gente vem para cá e está limitado dentro de um corpo físico. O nosso espírito perde o conhecimento que tinha de todas as nossas personalidades, de todas as existências que já vivemos. Perde a compreensão, por que fulano me detesta tanto? Por que eu preciso de tanto esforço para conquistar a simpatia de fulano? Por que fulano me ama tanto? Por que fulano é tão generoso comigo? A gente não sabe. Então, nós estamos numa penitenciária que limita o nosso autoconhecimento. Onde que entra a religião? O processo religioso nos entra exatamente para nos explicar quem somos nós, o que estamos fazendo aqui e dar as respostas para todas as nossas dúvidas. Chega um dia que a vida diz ao estudante, pode ir embora para casa. Chega um dia que o médico diz para o doente,
pode deixar aqui o seu uniforme, a sua roupa, você já curou, pode ir embora. Chega um dia que a porta da penitenciária se abre e você sai livre. Não há o que lamentar. Não há o que lamentar por vencer essas etapas. No entanto, não é assim que nós, neste planeta de provas e expiações, conseguimos enxergar a morte. Não é com esta leveza, porque, na verdade, é um processo extremamente doloroso quando acontece em nossa casa. Nós não podemos nos dar ao luxo de receber uma pessoa enlutada na casa espírita e dizer a ela: você tem que conformar, você tem que consolar, você tem que aceitar, porque a morte não existe. Porque vejam, olha o que o Emmanuel diz: ver a névoa da morte estampar-se inexorável na fisionomia dos que amamos e dar-lhes o adeus indescritível é como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. Então, a espiritualidade superior reconhece que é um processo extremamente doloroso. E quem já passou por isso aqui, como o Emmanuel já passou por isso várias vezes, ele lembra dessa dor. Essa dor que você fecha um caixão sobre um rosto amado, sobre um corpo amado, sepulta e tem que encontrar pernas para sair caminhando dali, porque a vida você tem que prosseguir vivendo. Isso é extremamente doloroso. Então, mesmo para nós que sabemos o que seja a vida, que sabemos que a morte não existe, é uma situação de muito sofrimento, mas não é a maior dor que existe aqui na Terra. Existem outras que até o final, se der tempo, eu darei um exemplo do que me foi relatado por uma senhora. Com o tempo, então, a gente vai perceber que realmente morrer é voltar para casa. É voltar para casa. Isso é tão tranquilizador. Quando meu filhinho se foi, o Chico Xavier, eu ficava pensando: será que ele está chorando? Será que ele chama por mim? Como é que está a vida dele? E eu me crucificava para saber como estava ele lá. E a espiritualidade tem mil maneiras de nos amparar. Eu tinha um colega no colégio, professor como eu, ele era ateu. E eu fui à casa dele uma tarde para ele me ajudar, a mim e uma amiga, a fazer um manifesto. A gente estava em greve dos professores no estado de Minas Gerais. Então, ele tinha linguagem jornalística bem sintética, nos ajuda a fazer esse manifesto aqui para imprimir. Então, quando a gente chegou na casa dele, eu bati na porta chamando, ele abriu e empalideceu. Célio, você aqui? Eu falei: só vim te pedir um favor aqui, ajudar a gente nesse texto. Não, mas aconteceu uma coisa. Ele é ateu, almoçou, deitou-se na poltrona da casa dele e passou por um cochilo e viu o meu pai desencarnado entrando na sala dele, meu pai que ele conheceu, entrando na sala dele falando: Célia, vem aqui e você diga a ela para não se preocupar tanto. Diga a ela para olhar Lucas capítulo tal, versículo tal. Me perdoem não saber agora qual o capítulo e versículo, eu não ia contar esse caso. Então, peça para olhar. E ele pegou, acordou, saiu daquele transe, acorda e fala: Célia, vem aqui em casa? Ela nunca veio aqui em casa. Eu devo estar ficando louco, isso foi um sonho. Então, quando eu chego, ele assusta. E já que ele assusta e já que eu cheguei, então, ele vê a veracidade do recado e, contrariadamente, ele dá o recado. E procuramos uma Bíblia que tinha sido da mãe dele e abrimos. E lá estava escrito assim: deixai aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos. E ele, como inteligente,
professor de literatura, ele interpretou o texto. Ele interpretou simplesmente o texto. Ele disse, pelo que eu estou entendendo aqui, o seu pai está mandando te dizer para não se preocupar com o filhinho que foi, preocupar com os que estão com você. Porque o filhinho que foi tem quem cuida dele do lado de lá. Então eu achei aquilo extraordinário. E quando eu chego no Chico, ele fala comigo, o seu filhinho foi rever velhos novos amigos. Essas coisas da doutrina espírita caem no coração da gente que está em brasas como um líquido fresquinho, apaziguando. É uma doutrina extremamente consoladora neste ponto, porque ela tem respostas para todas as grandes questões da vida. Vocês já leram esse livro, No Mundo Maior? Levanta a mão, só para eu ter uma ideia. Ok, deixa eu fazer uma pergunta. Quem já assistiu o filme Nosso Lar? Ok, quem já leu o livro Nosso Lar? Ah, entendi, o pessoal aqui vai esperar isso aqui virar filme, para poder ler. Não conhecer a obra de André Luiz é não conhecer a obra de Chico Xavier, é não conhecer o que a doutrina tem de mais lindo, de mais consolador, de mais revelador, porque essas obras vieram à Terra com a função de complementar Kardec. Então é aí que a gente vê, porque veja, Kardec nos deixou sobre a vida que continua apenas alguns conceitos e 58 casos de espíritos que está no livro Céu e Inferno. Então a gente sabe da vida futura de 58 espíritos. Então quem vem complementar todos os outros detalhes é a vida no mundo espiritual, os 14 livros ditados por Chico Xavier, por André Luiz a Franciscano Xavier. Então esse livro ele é extraordinário, como todos os outros, e tem essa frase, ninguém pode ensinar caminhos que não haja percorrido. Então eu não estou aqui na posição de quem está ensinando nada para vocês. Não tenho o que ensinar. Eu estou apenas compartilhando o que eu tenho aprendido, de tudo que eu tenho aprendido. Aos meus pais, a maior gratidão por terem acolhido num berço espírita este espírito tão endividado, que precisava deste suporte. Ele proporcionou para mim não só o ensino da doutrina, como também o convívio com Chico Xavier desde a minha infância. Eles trabalhavam juntos na Fazenda Modelo. Essa entrada aqui é a entrada da Fazenda Modelo, um órgão do Ministério de Agricultura para incentivar a pecuária e a lavoura na região. Então, meu pai trabalhava como mestre de obras e Chico trabalhava como escriturário, ele datilografava todo o material que saía lá da fazenda. E foi lá que, então, eu pude conhecer o Chico e assistir a vida, aquela pessoa, ver aquela pessoa como ela era. Uma pessoa realmente angelical e totalmente diferente de todos os outros colegas de serviço do meu pai. Quando meu pai se aposentou, ele foi construir casinhas para as famílias assistidas do centro, na periferia. Ao atravessar a estrada, ele é atropelado por um caminhão e 3 dias depois ele se vai, com 66 anos de idade apenas. Com o desencarne do meu pai, eu tive uma grande lição extremamente consoladora. O Chico Xavier nos contou que ele já morava em Uberaba, o Chico. Ele estava em Uberaba e o espírito Bezerra de Menezes chegou e disse: Chico, vamos ao hospital desligar o Lico, está na hora da partida dele. E Chico vai desligar o amigo, ajudar o amigo naquele momento.
Afinal de contas, eles tinham sido colegas de serviço por 30 anos, junto também com as atividades lá do Luiz Gonzaga. Aí está o meu pai com 38 anos e o Chico com 41. E ele sentava do lado do Chico para coordenar as reuniões. Então, o espírito Bezerra convida o Chico para o desencarne do meu pai. E o meu pai sai do corpo com aquela perturbação natural de como quem estivesse saindo de um grande processo, de uma anestesia, que você acorda, você não sabe que dia que é, onde você está. Meu pai sai do corpo daquela forma e alguém fala pai, e ele olha aquela mocinha e não reconhece. E ela diz, pai, sou eu cresci. A mediunidade do Chico é tão extraordinária que ele conta o que meu pai sentiu e pensou naquela hora, porque ele não conseguiu falar nada. Ele abraça aquela mocinha e diz, e pensa, minha filha, 7 anos de saudade. Então ali estava a minha irmã Deise, a caçula, que aos 9 anos também tinha sido atropelada por um caminhão. Foi uma perda extremamente dolorosa para todos nós. Ele abraça e a emoção é tão grande e depois, 2 anos depois, ele escreve uma mensagem nos contando que aquela emoção era uma emoção feliz porque estava encontrando os filhos que haviam partido antes dele e triste porque estava deixando para trás os outros. Era um misto de alegria e tristeza. E o Chico conta que a emoção foi muito grande e o espírito desfalece e cai no colo da mãezinha dele, que havia desencarnado 3 meses antes. Então ali, no limiar da eternidade, nós encontraremos os nossos entes queridos que partiram antes de nós. Com isto, é o Espiritismo matando mais uma vez a morte. Porque a morte deixa de ser aquele ponto final num relacionamento e passa a ser apenas uma vírgula. E que a dor deixa de ser de uma perda irreparável para ser apenas uma questão de paciência com a saudade. Porque um dia você vai rever os seus entes queridos. Claro, a doutrina nos ensina que é preciso merecer isto. É preciso sair da terra melhor do que chegamos. Aliás, este é o objetivo de todos nós, consoante a questão 132 de O Livro dos Espíritos. Para que a gente encarna? Para que a gente vem para a terra? Kardec pergunta e os imortais esclarecem. Viemos para a terra para aprender a amar, em outras palavras. Então, ali a gente vai compreender que se nós também sairmos daqui melhores do que chegamos, nós também vamos ser recebidos pelos nossos entes queridos. Eu sei que um dia, na exata combinação entre misericórdia divina e merecimento, nós todos vamos conseguir esta grande alegria na pátria espiritual. A minha mãe acreditava tanto na continuidade da vida, ela era médium, então ela vivia um pouquinho nos 2 planos, e para ela falar do mundo espiritual era falar como se estivesse falando de um outro estado, de uma outra cidade ou de um outro país. Poucos meses após a partida do meu pai, eu encontro a minha mãe muito chateada na casa dela. Claro, ela estava viúva, com 61 anos, claro que ela estaria triste. Mas esse dia ela estava com o olhar perdido à distância, ela estava mais melancólica. E eu perguntei, por que a senhora está tão triste assim hoje, mãe? E a resposta que ela me deu, eu tenho que abrir um parênteses e explicar uma situação para que vocês compreendam. Quando ela conheceu meu pai, em 1937, por aí, minha mãe era funcionária da fábrica de tecidos em Pedro Leopoldo.
tecelã. Lá trabalhavam as moças pobres, que não tinham tido condições de estudar. Então lá trabalhavam as irmãs do Chico, as irmãs do meu pai, trabalhava a minha mãe. E essa fábrica de tecidos, que é de onde a cidade nasce, essa fábrica de tecido tinha um clubezinho, você falou que tinha 3 clubes aqui, né? Essa fábrica tinha um clube onde as operárias dançavam de vez em quando. E nesses bailes da vida, naquela época, quem dançasse, e eu não estou falando mentira, quem dançasse 3 vezes com a mesma moça era sinal de compromisso. Todo mundo já começava a pensar, será que ele vai casar com ela? Acho que ele vai casar com ela. Então meu pai dançava com a minha mãe e dançava com uma linda morena chamada Josefa. Então, pela programação reencarnatória, pelo planejamento reencarnatório que nós todos temos, pelo planejamento reencarnatório, o meu pai se casa com a minha mãe. E pelo planejamento reencarnatório, a Josefa volta para casa, morre aos 20 e poucos anos de idade, deixando viva na memória de todo mundo a própria beleza. Ela eterniza a própria beleza na memória de todo mundo. Agora eu volto, fecho parênteses e volto lá para a sala da minha mãe. Mãe, por que a senhora está tão triste hoje? Ela, eu estou aqui pensando, minha filha, tem certeza que seu pai já encontrou com Josefa? E a gente ia a Uberaba para ver o Chico, e minha mãe não tinha coragem de pedir a mensagem do meu pai. A gente sentava à mesa para comentar o Evangelho, e quando o Chico começava a ler as mensagens, a minha mãe ficava naquela expectativa, mesmo que ela não pediu, quem sabe. E o Chico captava isso e falava assim, Lia, o Lico esteve aqui, mandou dizer que está tudo bem, mas não vai dar mensagem não, porque tem tantos jovens precisando de falar com suas mãezinhas desesperadas. Mãe falava, está muito certo, Chico. E daí 6 meses nós de volta para Uberaba, 540 quilômetros. Quando acabava a reunião, alta madrugada, Lia, Lico esteve aqui, mandou dizer que está tudo bem, papapá, papapá. Está muito certo, Chico. Da 3ª vez, a mesma coisa, 1 ano e tanto depois. Finalmente, depois de 2 anos, teve um dia que ela voltou da viagem meio emburrada. Eu ainda perguntei por quê. Ô mãe, tem alguma coisa aborrecendo a senhora aí? Aí eu estou pensando, Lico deve estar mesmo muito ocupado do lado de lá, que não tem nem tempo de me escrever uma carta. E em casa, ela orava e perguntava, Lico, por que tanto silêncio? Lico, por que tanto silêncio? E finalmente, 2 anos depois, ele manda uma carta que começa assim, Lia, para que tanto barulho? Tipo, só morri. Para que você está fazendo essa confusão? Né? E ele pede a minha mãe em casamento de novo. Que homem que aguenta pressão? E ela passa do status de viúva para noiva. A situação mudou toda. Noiva póstuma, na verdade, mas noiva. Ela mostrava para todo mundo a carta, mas já ia lá direto no final. E ela se vai aos 92 anos, no Dia dos Namorados. Tenho certeza que eles também já se encontraram do lado de lá. Eu conto essa história para os corações enlutados, eu escrevi essa história para que nós saibamos que tudo que a gente pensar e sentir nos nossos diálogos mudos com os nossos entes queridos que partiram, eles vão saber, eles vão sentir juntos, eles vão perceber. Eles vão saber. Então, nós precisamos de reeducar as nossas emoções para que possamos oferecer para eles algo mais do que as nossas dores, as nossas preocupações. Em 1954,
A minha mãe toma um remédio chamado Cibalena e tem uma dermatite muito violenta, a pele toda envermelha, dá vermelhidões, eczemas, e fica tudo manchado. E a nossa casinha lá na Fazenda Modelo era a poucos metros do escritório do Chico. Então o Chico passava ao final do expediente para aplicar passes em minha mãe. Com alguns dias já estava tudo sanado, tudo resolvido. As manchas tinham desaparecido, as irritações, mas na testa dela tinha ficado uma mancha vermelha arroxeada. Na foto não dá para ver, mas ela tinha manchas na testa. E ela pergunta ao Chico: Chico, essa mancha não vai sair mais? Ela tinha a pele muito clarinha, aquela mancha lá parecia uma estrela espalhada pela testa. Chico, essa mancha não vai sair mais? Ele diz: não, Lia, essa mancha não vai sair nunca mais. Para todos os dias que você se olhar no espelho, você lembrar que nessa existência você trocou uma lepra por trabalho. A escolha das provas. Nós escolhemos provas terríveis para que o corpo físico tire da nossa alma as feridas, as mazelas, os estragos. E no caso dela, como em todos as nossas programações, os espíritos mais superiores do que nós nos ajudam na programação reencarnatória e falam: não, essa você não dá conta, essa você dá conta. Não, pode pegar essa e essa você dá conta. Então, a gente percebe a presença de Deus nas nossas vidas, cuidando para que a gente nunca viva aqui na Terra uma situação mais pesada do que podemos suportar. Nunca. Nunca. Então a gente pode ter essa certeza, meus queridos. Qualquer que seja o problema, qualquer que seja a dificuldade, qualquer que seja a situação de sofrimento que você estiver passando, essa situação é menor do que a sua força. Jesus prometeu que nos nossos ombros jamais fardos mais pesados. E então essa coisa que nos consola. Por essa razão, a doutrina espírita é uma religião, é o Cristo Consolador nas nossas existências. É o outro Consolador que o Cristo nos mandou, porque nos mostra a força que a nossa fé pode adquirir. Raciocinando, se Jesus disse que o fardo dele é suave, o jugo é leve, é porque nos meus ombros só o que eu posso suportar. E no caso da minha mãe, ela cumpre o que foi proposto. Trabalhe, ama, sirva. Você não precisa de sofrer. Você não precisa de sofrer para resgatar o seu passado. Ame, porque o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Nós precisamos pensar muito nisso, gente. Nós precisamos de pensar nas escolhas que fizemos, de dor e sofrimento, porque o nosso destino não está pronto, hermético, ali. Nós podemos modificar o nosso destino a cada dia. E quando nós escolhemos, por exemplo, um tumor, vamos supor, um AVC, um acidente vascular cerebral. Eu quero ter um acidente vascular cerebral por volta de 60 anos. E quero ficar numa vida vegetativa por 10 anos. Porque assim, naquele sofrimento, a minha alma vai poder resgatar isso, isso e aquilo. A gente faz isso. A gente faz escolhas desse tipo.
E então, quando está chegando a época da prova grande chegar, a espiritualidade que nos ajudou no planejamento reavalia a vida que estamos levando, e muitas das vezes eles chegam à conclusão: não, fulano não precisa mais daquela dor, fulano já está caminhando, já aprendeu a amar, fulano já despertou, conforme a lição que lemos lá dentro. Então, muitos karmas são suspensos. A gente escolhe a dor e depois eles dizem: não, você não precisa mais dessa dor. Pode seguir ou pode vir embora, pode morrer, você está tranquila agora, pode vir. Acontece isso, porque a gente aqui agora pensa que a morte é castigo, mas para a visão espiritualista, nós sabemos que sair deste planeta de provas e expiações é uma das melhores coisas que pode nos acontecer. A morte não é castigo, nunca foi castigo, é libertação. A gente aqui esqueceu, essa vida é maravilhosa, o planeta é maravilhoso, mas é um dos piores lugares para se viver no universo todo, segundo nos esclarece os Espíritos. Só tem um tipo de mundo pior do que esse, onde há tanta dor, tanta dificuldade, tanto sofrimento. De um modo geral, a dor, a dificuldade e o sofrimento, este é o segundo pior lugar de se viver. Então a gente fica aqui apegado a esta vida, sem saber que mundos diferentes, onde a vida flui com muito mais facilidade, nos aguardam. Não precisamos nos apegar aqui. Este é o meu filhinho que cai da garupa da bicicleta da babá. Ele tinha 3 anos de idade e era meu 3º filho. Ele, ao cair, uma quedinha boba com bicicleta parada, dá 2 pontinhos assim na nuca. E numa sexta-feira, fica bom, ninguém preocupa com aquela quedinha. Mas na segunda-feira ele entra em convulsão às 7 da manhã, antes de 10 horas ele já estava morto. A babá ficou desesperada também. Ela dizia: eu matei seu filho, você me perdoa? E eu falava: não, você não matou meu filho. Depois ela voltava de novo: eu matei seu filho, você me perdoa? Não, Sãozinha, você não matou meu filho. Com algumas semanas eu estava em condições de explicar a ela que as leis de Deus não permitem que nós nos matemos uns aos outros atabalhoadamente. As leis de Deus não permitem que um descuido, uma coisinha qualquer, um erro médico, um atropelamento, as leis de Deus não permitem que sejam tiradas da vida material pessoas que tinham a programação de ficar mais. Só vai quem está na hora de ir, a não ser que nós mesmos abreviemos a nossa existência com o suicídio ostensivo ou com os pequenos suicídios que nós praticamos a cada dia, na vida sedentária, na alimentação inadequada, naquela raiva que você guarda dentro de você, que te consome, naquela tristeza muito profunda que destrói as defesas do organismo, fazendo surgir várias doenças fatais. Então, mas quando essa morte é causada por uma terceira pessoa, não foi antes da hora. As leis não permitem. Cada um de nós já saiu do plano espiritual com o tempo que ia durar nosso curso, ou nossa prisão, ou nossa internação no hospital. Cada um de nós trouxe um tempo diferente. E cada um de nós já trouxe também o tipo de morte que vai ter. Cada um de nós trouxe o tipo de morte. Esse gênero de morte, o Evangelho diz que nós podemos construir o nosso destino a cada dia, mas
O gênero de morte é uma das 4 coisas ou 5 que nós não mudamos definitivamente, a não ser que suicidemos. Então, o gênero de morte nós já sabemos. Se é uma morte trágica, se é por velhice, se é uma morte prematura, se é de uma doença longa, se é de um mal súbito, se é de uma doença mais curta, o gênero de morte. Por quê? O gênero de morte é a última lição que a nossa alma recebe dentro do corpo físico. E é uma lição muito valiosa. Então, a gente traz o gênero de morte que vai nos ensinar coisas muito importantes para fechar o ensinamento que a gente recebeu durante toda a existência. Então, eu tentava explicar para a moça, olha, você não é responsável pela morte, você é responsável pela queda. Você não poderia ter colocado ele nessa bicicleta grande na garupa, porque a bicicleta que passeava com ele, com a cadeirinha, estava com o pneu furado. Você é responsável pela queda, mas não pela morte. Ele poderia não ter morrido de uma quedinha tão boba. E ela não entendia. Mas ele morreu porque ele caiu. Não. O meu filho não morreu porque caiu da bicicleta. O meu filho caiu da bicicleta porque estava na hora dele morrer. Mais ou menos dessa forma que os estudos da doutrina espírita nos autoriza a acreditar, a saber, a ter certeza que o acaso não existe e que as leis de Deus pairam soberanas sobre todos os acontecimentos. Mesmo porque o Chico me dá um exemplo que eu aprofundei no estudo da questão para poder escrever isso e levar o consolo que a doutrina me deu para todos os tipos de morte. O Chico me conta, o seu filho, ele fala, nesse diálogo aqui, ele fala, você perdoou a babá, não é, minha filha? E eu, cheia de mim, perdoei, Chico. E ele me dá uma resposta, porque no perdoei, Chico, eu estava dizendo, viu, Chico, como é que eu sou magnânima? Viu como é que eu sou boazinha? Perdoei a moça, ainda adulei a moça, nem xinguei a moça. Eu estava dizendo, era isso para ele. Viu, Chico, como é que eu sou inteligente e eu sei das leis que regem as nossas vidas? Era a minha arrogância que eu, com aquela carinha de anjo sofrido, eu disse, perdoei, Chico. E ele me dá uma resposta. Você acha que fez muito por tê-la perdoado? Você tinha que ter agradecido que foi dos braços dela que ele caiu e não dos seus. Você jamais suportaria o remorso. Então aí eu chamo este capítulo de o outro lado do perdão. Quantas vezes nas nossas vidas nós encontramos pessoas muito difíceis, que nos trazem muito sofrimento, e nós achamos que estamos o bam, porque conseguimos perdoar. Quando, na verdade, essas pessoas são os instrumentos cegos da lei, fazendo acontecer o que programamos, o que planejamos, o que merecemos, o que necessitamos passar para aprender alguma coisa. Então, o Chico me conta que o meu filho era um espírito que tinha se comprometido através da inteligência numa existência anterior. Ao se comprometer, ao usar mal a inteligência, ele estragou o cérebro perispiritual. E esse estrago precisava de ser deixado no corpo físico. E eu dou a ele aquele corpo físico para ele deixar o estrago. Esse estrago se expressaria no corpo físico em forma de um aneurisma que romperia com queda ou sem queda. Por isso, então, eu tinha que agradecer a moça. E Chico me conta mais, onde eu aproveito essa bênção de saber o que ele me contava, mas compartilhando isso com o maior número de pessoas possível, porque isso aí nos dá a certeza de que estamos amparadíssimos e que ninguém morre antes da hora.
Foi daí que eu tirei. Ele diz assim: os seus filhos colocam todas as almofadas no chão e ficam pulando. O Chico dizia, dá um monte dessa altura. E eles ficam pulando cambalhotas ali. E o seu pai, desencarnado já, o seu pai, em espírito, fica ali na sala, na hora dessa brincadeira, segurando a cabeça do filhinho, para que ele não batesse a cabeça no chão e morresse antes da hora. Ora, se para Deus fazia diferença uma criancinha de 3 anos morrer em fevereiro, em agosto ou dezembro, para nós outros não vai fazer diferença? Então, baseando neste princípio, nós podemos dizer que nem bala perdida existe. Nem bala perdida existe. Porque não é o acaso que direciona um caminhão que vai atropelar uma família inteira num carro. Não é o acaso que faz com que a pessoa fique na porta do hospital sem conseguir um atendimento médico. Não é o acaso que rege essas tragédias que exterminam com a vida física. As leis não permitem. É Haroldo Dutra Dias que deu este exemplo. O ladrão pode escolher, hoje eu vou matar alguém para me drogar, nem que eu mate alguém, mas eu vou conseguir dinheiro. Então o ladrão escolhe matar, escolhe o local, escolhe a hora, escolhe a arma, mas a vítima ele não tem autoridade para escolher. Porque as leis de Deus não permitem que passe por ali quem não está na hora de partir e partir desta forma violenta de levar um tiro. É nesse Deus que, ao aprofundar o estudo da doutrina espírita, nós conseguimos acreditar. É nesse Deus que nos faz dizer, mande a vida o que mandar, eu sei que eu vou dar conta. Porque Deus está tomando conta. Então, olhando a vida de sofrimento de tantas pessoas, nós podemos chegar à conclusão que pode até existir injustiças, mas injustiçados não existe, porque a lei não permite. A lei. Claro que esses instrumentos cegos da lei que nos causam tanta dor vão ter que se ajustar de alguma forma. Jesus cantou, ai do mundo por causa dos escândalos. Acho que Jesus cantava, tem várias interpretações para este texto, mas esta que nós vamos fazer agora cabe no que estamos tentando entender. Jesus cantava, ai desse mundo, onde os espíritos que reencarnam lá só acreditam na dor, no escândalo, para remir o passado. Ai desse mundo. E Jesus dizia, é necessário que venham escândalos. Do ponto de vista evangélico, do evangelho, escândalo não é aquilo que choca uma sociedade. Escândalo é todo ato que vai resultar das imperfeições humanas. Um ciúme violento, uma agressão moral, qualquer erro nosso é um escândalo. E Jesus dizia que é necessário que venham escândalos, porque estamos num planeta de provas e expiações e escolhemos formas escandalosas de sair daqui. Então, os escândalos são necessários. Mas ai daquela pessoa que foi o instrumento cego da lei. Ela vai ter que se ajustar com a contabilidade divina em algum momento. Notei algumas fisionomias franzidas na hora que explicávamos isso, neste versículo. E eu acho que o tempo de exposição já acabou, estou falando há 1 hora. Não dá para a gente explicar direitinho todas as nuances dessas palavras de vida eterna. Antes de tentarem bater em mim ou me jogar numa fogueira, leiam sobre o assunto. Porque eu não trago em nenhuma palestra espírita, a primeira coisa que meu pai me ensinou foi isso. Você nunca vai usar a tribuna espírita
para falar o que é que você acha. Você vai falar o que você estudou e o que você aprendeu. Você vai falar o que é que o Espiritismo preconiza. Se você não souber, não diga nada. Então, e essa interpretação é uma interpretação pessoal e é preciso de ficar bem entendida. Eu não vou contar o que é que Chico está me contando aqui, não. Primeiro, porque não é um dos segredos de Fátima. E segundo, porque se eu contar tudo, vocês não compram o meu livro. O certo, meus queridos, é que a arrogância humana não tem limite. Se 23 anos antes eu dizia ao Chico, perdoei, veja, né, como se dissesse, veja como eu sou magnânima, 23 anos depois eu estava sendo arrogante com o próprio Deus. Eis-me de novo na porta de um CTI, implorando a Deus pela vida física de um filho. E lá eu dizia no meu discurso, meu Deus, eu sei que seja feita a vossa vontade, mas eu acho que agora a nossa vontade será a mesma, porque olhem a arrogância, e eu estou falando isso com toda a sinceridade da minha alma. Eu dizia para Deus, eu acho que minha filha não vai embora, porque eu já aprendi tudo que a dor da perda de um filho tem para ensinar. Eu não preciso mais passar por essa dor. E eu aprendi que ninguém sofre um segundo a mais, além da necessidade de aprender alguma coisa. E eu já aprendi tudo que a vida tem para ensinar. Imaginem, e eu não havia aprendido quase nada. Eu não estava caminhando quase nada. E se Deus usar o mesmo critério, eu vou perder um outro filho ainda, porque eu ainda não aprendi tudo que a dor da morte tem para ensinar. Eu orava a Deus, confiante. A minha filha entra para o CTI. Mamãe, por que eu tenho que ir para o CTI? Ô, querida, porque tem exames que você só consegue fazer estando lá dentro. Eu vou ficar aqui na porta, eu vou te esperar e eu não vou sair daqui um minuto. E ela dizia, eu falei, você vai sair dessa, filhinha, pode ir, você vai sair dessa. E ela falava, eu vou sair dessa, mamãe, mas não é de volta para casa. Não é de volta para casa, querida. Ela acreditou em mim. É de volta para casa, nós vamos sair daqui juntas. E, no entanto, meus queridos, em 3 dias, uma dengue hemorrágica levou a minha filha. 3 dias. Depois eu pedia perdão a ela por tê-la enganado. Eu não teria tido condições de fazer diferente se eu soubesse que ela estava indo embora. Eu teria dado a esperança do mesmo jeito. Mas depois eu conversei muito e pedi perdão a ela, porque eu estava totalmente enganada. E aí, meus queridos, começou de novo. O meu mundo desaba sobre a minha cabeça. Mas eu não fiz a pergunta que há 30 anos eu ouço das pessoas. Por que que Deus fez isso comigo? Meu filho se foi aos 15 anos. Meu pai se infartou aos 50. Minha mãe está com câncer. Por que que Deus fez isso comigo? A doutrina responde isso muito bem. E eu, quando ela se vai, eu falo, minha filha, o que que nós aprontamos para agora precisar dessa separação tão dolorosa? O que que nós aprontamos? E aí começou o meu grande aprendizado. Eu lembrava da história do meu pai e minha mãe. Por que tanto silêncio? Por que tanto silêncio? E meu pai ouvia. Então eu precisava de ajudar a minha filha, porque ela sabia que a vida continuava. Ela tinha tido todo o conhecimento disso nas aulas de evangelização, no culto do Evangelho do Lar, nas tarefas espíritas, quando a faculdade permitia. Eu pensava, ela sabe morrer, será que a minha filha sabe morrer? Então,
eu precisava de ajudá-la, porque quando o bicho está pegando, para onde correm os filhos? Para o colo das mães. E no meu coração, a minha filha não podia encontrar o lamento. Que pena, filhinha, que você não está mais aqui. E ela precisava de encontrar outro incentivo. Então eu comecei o meu maior aprendizado. Porque devemos amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas. Porque essa menina, com 27 anos, estava noiva, trabalhando, tinha terminado a faculdade, ia começar a construir a sua casa com o seu noivo. Ela estava totalmente impregnada, imersa nos planos, nos sonhos, nos desejos materiais da vida, material. Vocês acham, a vida continua. Vocês acham que ela acordou no plano espiritual e pensando, oba, morri, a vida continua? É claro que ela precisava de um tempo para desencarnar. Essa é a diferença. Porque desencarnar significava ela ter forças para abandonar todos os sonhos, todos os projetos e criar novos projetos de vida. É fácil? Desencarnar não é fácil. Quando as pessoas me perguntavam há 30 anos, onde você encontrou forças para passar por isso? O que uma mãe espírita tem de diferente? É isso. A mãe espírita sabe que a vida continua e que não é fácil voltar para casa no primeiro momento. E que ela é que precisa ajudar. Então, o mesmo amor que me levava para o fundo do poço era o mesmo amor que me tirava lá do fundo para que eu não a arrastasse para o meu cipoal de dor. E eu tinha que nunca ela encontrar, que pena, filhinha, que você não está mais aqui. Ela tinha que encontrar, olha, a gente deve ter pisado na bola, feio. Agora a gente se separa, vai ser doloroso, mas nós vamos dar conta. Querida, segue em frente, nós vamos dar conta. Eu sou forte, você é forte. E mais na frente a gente encontra. Como? Como fazer as minhas preces saírem do meu coração, dizendo a ela, vá em frente. Porque tinha que ser sincero. Aí é que entra. Só amando a Deus mais do que eu amava a Mariana, é que eu consegui entregá-la de fato para o verdadeiro Pai. Só amando a Deus mais do que eu amava ela. E isto não é possível sem o recurso da oração. Eu termino com essa frase. Santo Agostinho, olha que maravilha. Vamos deixar isso aí entrar como bálsamo no nosso coração. O homem se eleva em oração e Deus se inclina em misericórdia. Deus é misericórdia e é presença. Conheci um senhor, jovem senhor, que sepultou a esposa jovem e naquela noite ele entra dentro de casa. Quem já passou por isso sabe o vazio que é voltar para dentro de casa a primeira vez. Ele entra para dentro de casa e naquela noite ele pega o berço da filhinha, de 5 anos e põe pertinho da cama dele. E ele estava apavorado, ele não sabia como ia ser daí para frente. E ele apavorado, a menina choramingando, e ele deita ali do lado dela e apaga a luz. E de repente ele vê que a menininha estava tateando no escuro. Pai, e ele segura a mão dela e a menininha fala, pai, você está aí? Ele fala, tô minha filha, estarei sempre do seu lado. E ela acerena e dorme. E ele pergunta para Deus, aprendendo com a criança, pai, você está aí?
E ele diz que no recôndito da alma dele ele escutou: estou, meu filho, eu jamais te deixarei só. Muito obrigada, gente.